Há histórias que nos perseguem, não apenas por serem assustadoras, mas porque simplesmente não fazem sentido. São casos que resistem ao tempo, às investigações e até à lógica. E é exatamente esse tipo de mistério que o programa Unsolved Mysteries trouxe à tona desde a sua estreia em 1987. Originalmente apresentado por Robert Stack, o programa se tornou um ícone da televisão norte-americana, reunindo relatos de desaparecimentos inexplicáveis, crimes não resolvidos, encontros paranormais e outros eventos perturbadores da vida real. E em sua versão disponível em streaming, o programa continua a provocar calafrios e alimentar teorias, com sua abordagem documental e atmosfera sombria. E no episódio de hoje, vamos explorar alguns dos casos mais bizarros apresentados pela série, histórias reais que continuam sem resposta, mistérios que até hoje nos fazem se perguntar e se for verdade. Logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Deixa eu fazer um tom misterioso, porque hoje o tema promete. Para vocês amantes do mistério, que gostam do Mundo Freak. Temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. Comigo não tem mistério. Comigo é ou demônio ou alienígena. Temos aqui não tem dúvida, não tem mistério. Temos aqui a interrupção do Rafael mais uma vez e a Jay Carrillo. Se você gosta de ou já assistiu Linha Direta, esse episódio é pra você. Tá aí mais um Linha Direta norte-americano de 1987, que tem todos os episódios disponíveis no YouTube. Free, vá lá assistir. Então fica aí nesse episódio pra saber um pouco mais. E olha só, temos aqui uma convidada incrível, nossa queridíssima Isa. Isabela, tudo bem? De onde você é? Eu sou de Curitiba. Oi, gente. Vamos aí revisitar alguns traumas, né? Já agradeço a intimação da Jay pela participação. Porque foi uma intimação. Entendi, foi... É um sequestro, então. Foi literalmente sequestro. Isa, te escalei pra um episódio do Mundo Freak. Beleza? Beleza, beijo. Foi basicamente isso. Adorei. E eu sou Andrei Fernandes porque eu acabei de lembrar que eu não falei o meu nome, porque eu achava que ia ser um mistério aqui hoje. Hoje vamos falar de Unsolved Mysteries. Uma série que, vou ser bem honesto, só conheci quando estreou na Netflix. E só assisti um punhadinho de episódios e tal, mas ele é um programa bastante tradicional da TV americana e que a Jay me obrigou, pelo visto agora a Isa também, né, a gravar esse episódio, então a culpa é dela nesse sentido, tá bom? Então pra vocês que adoram a Jay, que tá religiosamente todo podcast falando, meu Deus, tirem essa garota, mais um episódio aí que a Jay vai brilhar aí, em homenagem a vocês aí. Pô, mas é cultura, vai, gente. Pô, por mais que você não goste de mim, tudo bem. Não te respeito, mas entendo. É cultura, pô. Eu também entendo. Palhaço. Aqui você vai ganhar de brinde, cara. Eu não tô nem falando pra você ir num streaming da vida. Tem tudo no YouTube. Se você achar interessante e quiser saber de uns casos de alienígenas sobrenaturais filmados na década de 80, 90, na linha X-Files... Mano, isso aqui é cultura pra você. Se joga. Muito bom. E o que eu gosto do programa é porque ele é muito mais flexível do que, por exemplo, Linha Direta né? Porque, enfim, todo mundo conhece o Linha Direta. Quem tem mais de 25 anos, acredito que saiba o que é o Linha Direta. Quando a data de nascimento não começou com 2. Então. Pois é, né? Eu não vou falar nada. O Linha Direta, ele tinha esse aspecto que ele era mais um rolê mais denúncia, né? Ele tinha o rolê entretenimento dele, seja lá qual que seja, essa pessoa que se diverte com esse tipo de tema, né? Mas ele tem aquele aspecto do tipo,
que muitas vezes terminava com alguém que não tinha sido preso ainda, retrato falado. Então, bem ou mal, misturava esse infotenimento com a ideia de que tá fazendo uma espécie de serviço público, né? Que não tá, né? Mas, enfim. Andrei, eu acho, assim, puxando muito da memória, que o Linha Direta, bem começo dos anos 90 ali, eu era criança. Mas eu acho que as primeiras temporadas de Linha Direta eram integralmente sobre crime. O que o pessoal hoje chama de true crime. Eu também sobre acho. Denúncia e tal. Sim. E aí, depois, algumas temporadas mais pra frente, que ele veio trazendo outras coisas, crimes não resolvidos, mistérios ufológicos, mas as primeiras temporadas, de fato, ele era um negócio só voltado pra crimes e falar desses crimes. De denunciar, de vir com o retrato falado. Mas é justamente isso que eu ia falar, porque as pessoas, elas têm uma ideia errada do Linha Direta, que só tem 4 ou 5 episódios de especiais de mistério. Eu tô falando do Linha Direta novo, né? Do último arco de temporada, né? Aqueles últimos, que é década de 90, anos 2000, que foi onde eu acompanhei. Eu sei que ele também era um programa anterior ali, início dos 90, acho que 80, acho que ele chega a pegar 80, se eu não me engano. Mas os especiais de mistério dele, eles são só 4. Todo mundo lembra do Edifício Joelma, né? A galera acho que lembra bastante disso. O Joelma, o Operação Prato, tinha o de EQM, né, de experiências de quase morte, e o do Máscaras de Chumbo. Se eu não me engano, são só esses. Nossa, esse aí é legal. São só esses e tal. Já o Unsolved Mysteries, ele vem com uma temática bem mais ampla, e a proposta um pouco diferente, né, porque a ideia dele é apresentar um caso que é meio bizarro e meio inexplicável, né, e já tá no próprio nome do programa, né, é Unsolved, né, a ideia é essa. Andrei, na verdade, essa característica é mais dos 5 volumes que foi liberado pela Netflix, né? Que a Netflix comprou. Mas antes, quando você assistia, um episódio, ele era dividido em vários segmentos. Então, eram vários casos. Quando você vai assistir, tipo, 3ª ou 4ª temporada, é bem explícito de que, tipo, você vai... É porque nem todos os casos que eles abordam tem muita coisa pra contar, porque eles precisam de mais informação. Então, vira uma mistura. Então, vira uma mistura de casos insólitos, sobrenatural. Tem um que eu assisti, que, mano, eu assisti quando eu tava indo dormir, eu comecei a ter pesadelo, que é sobre fantasmas, episódios de fantasmas e poltergeists dentro de navios. Muito específico isso. E daí, eles começam a investigar navio que ainda tá, tipo, tem uma história, mas ele ainda tá rodando, e o que as pessoas veem nesses navios. Então, é bem interessante. Só que, tipo, isso não dá um episódio inteiro de 45 minutos, né? Isso dá 10 minutinhos. Então, acaba sendo esses segmentos, né? Que ficou mais ou menos desse jeito de 87 até 2010. E daí, quando lançou o reboot dos 5 volumes, que foi em 2020, é aí que se tornou um episódio só, muito mais pesado e mais detalhado, e de determinado assunto. Eu gosto muito, por exemplo, da Polícia Navarro, que fala sobre o Pé Grande, fala sobre toda a cultura da época, da região. Esse é muito legal. Então, eles conseguiram fazer um episódio só sobre isso. Me marcou muito o primeiro episódio da Netflix, né? Porque eu dormi umas 2 vezes nele. Da merda. Daquele cara que ninguém sabe se ele foi morto de morte morrida ou morte matada, se ele se jogou do prédio. Que ele pula de um prédio e não tem como, né? Ele ter caído onde ele caiu. E aí o ângulo é meio esquisito, né? É muito estranho. Esse é muito bom. Eu achei muito maneiro esse episódio. Muito maneiro, que ele cai num buraco supostamente muito menor do que ele deveria ter passado, né? Muito maneiro esse episódio. E aí tu não sabe se ele tava com problema com a máfia, se ele tinha depressão. Porque o ângulo é meio esquisito, tipo assim, parece que ele foi projetado pra fora do prédio, não que pulou, né? Porque, segundo os especialistas, aí tu vai ter que acreditar na porra do documentário, né? Que eu não tô lá pra ver o negócio, né? Que, tipo assim, ele cai de uma altura e é como se ele tivesse pulado muito mais longe do que ele poderia ser capaz de pular, né? Então... E o corpo não condizia, né, os ferimentos com de queda, uma coisa assim também, né? Tipo, deu a entender que ele mataram ele e fingiram que ele pulou. Pra mim, tipo, deu a entender isso, assim, sei lá. É bem esse aspecto mesmo. Só que parece que não tem um motivo, né, do porquê mataram ele. É esse o rolê.
Esse episódio é bem interessante e continua não resolvido. Eu acho que vale lembrar que, tipo, existem estatísticas de resolução de casos do Unsolved Mysteries, tá? Então, eles abordaram aí, da década de 80 até 2010, 1.300 casos. E por causa da participação do público, eles conseguiram tirar os cold cases de cold. E 260 casos foram solucionados ao longo dos anos. Então, teve prisão, teve condenação, famílias reunidas, porque tem muito caso também de desaparecimento, não sabe onde a pessoa... Gente, pra mim, os piores casos são de pessoas que somem e ninguém nunca mais vê. Cara, eu sou apavorado desse negócio. Como? São os mais legais e interessantes, porque tem os que a gente passa raiva, né? Que são aqueles, por exemplo, que você sabe quem matou, mas não tem como você denunciar e a pessoa não pode ser presa porque não tem provas o suficiente. Dá muita raiva esses, assim. Mas é bom que dá revolta, né? Gera revolta na galera, né? Enfim. Eu já acho, Jay, depois de tudo que eu vi ao longo dos meus 39 anos, que pessoa desaparecida, eu fico aturdida pelo número menor. Eu acho que deveria ter muito mais gente desaparecida. Por quê? É relativamente fácil desaparecer um corpo antes de ter tantas câmeras. Hoje não é a coisa mais difícil do mundo. Há décadas atrás, quando tinha muito menos câmeras ou ninguém tinha celular, era mais simples ainda desaparecer corpo. Caraca, deserto de Nevada. Meu irmão! Mas e pessoas que não acham, tipo, tá, beleza. Uma pessoa que desaparece não acha o corpo da década de 2000, cara. Pra mim, não entendo. Não faz sentido pra mim uma pessoa ter desaparecido com tanto de câmera em tudo quanto é lugar que a gente tem. E, tipo, rastreamento de CPF, mexer em conta. É muito difícil você começar do zero sem você ter dinheiro, cara. Não tem como, entendeu? Agora, dar como morto e não encontrar o corpo, eu até entendo. O problema é se a pessoa continua viva. Que a gente tem um caso sobre isso, né? Que a gente vai falar hoje, vai comentar. Mas enfim, eu acho bizarríssimo. O Unsolved Mysteries, né? Ele foi criado em 1987 pelo John Cosgrove e o Terry Dunn-Merrier. E o programa se destacou por apresentar casos reais de acontecimentos misteriosos, inexplicáveis, como a gente tá falando aqui nesse sentido, né? Então, você tem crimes não resolvidos, né? Desaparecimentos, mistérios médicos, fenômenos paranormais. Inclusive, um deles a gente vai falar aqui hoje, um caso que eu gosto muito. Avistamentos de OVNIs e encontros alienígenas. Casos históricos sem solução, né? Que aí envolve a história dos Estados Unidos, né? Então a ideia geral é mais ou menos... E assim, é óbvio que a gente não vai conseguir falar de todos os episódios, né, gente? Pelo amor de Deus. Andrei, ficou faltando XYZ. Eu espero que você entenda, né? Que não vai dar pra falar tudo, tá? Se você não entender, aí tem dois tipos de problema, ouvinte, o meu e o teu. Olá, ouvinte, você que chegou aqui no quadro de recadinhos do Mundo Freak, muito obrigada pela sua audiência. Fica aqui nesse recadinhos, escuta até o final para você saber do que vem aí para você. E atenção, você que sente o chamado da prática e vivência da bruxaria, mas não sabe por onde começar. O Magicando tem o curso perfeito para você. O curso online Fundamentos da Bruxaria, um ponto de partida ideal para quem deseja mergulhar nesse caminho fascinante de autoconhecimento, empoderamento e conexão. Você vai explorar os conceitos essenciais e as práticas fundamentais que vão formar a base da sua jornada na arte mágica, em 2 dias de aula totalmente online. Esse curso está na medida certa para quem quer teoria e também muita prática. O curso vai acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, então corre e não perca a chance de começar a sua prática mágica. O link da inscrição está aqui no post do episódio. Acesse e garanta sua vaga. Apoiador do Mundo Freak? Tem desconto sim! Aproveite esse benefício! E falando em apoiador, você que gosta muito deste programa e de todo o trabalho produzido pelo Mundo Freak e sente no coração o desejo de querer ajudar, esse é o momento. Acesse o link no post e se torne o nosso apoiador. Isso mesmo, venha fazer parte, venha apoiar os nossos podcasts, venha estar aqui com a gente. Você também pode apoiar pontuando o nosso programa nas plataformas de streaming, de áudio, de podcast, colocando aí 5 estrelinhas e comentando os episódios. Siga as nossas redes sociais, compartilhe e participe de tudo.
tudo mesmo. Quanto mais você se envolver, mais conteúdo você vai receber, mais coisas vamos produzir, todo mundo vai ficar feliz. Olha só que legal. E antes de encerrar esses recadinhos desse episódio, eu queria conversar com você. Você, nosso ouvinte, fã, apoiador, que tem muito respeito e carinho pelos nossos projetos, é ouvinte do Aconteceu Comigo. Chegou até aqui nesse recadinhos, vem aqui ouvir, sabe? Vim explicar para você sobre a pausa e o porquê do programa tá parado, né? Nós tivemos uma mudança no formato, na produção e entramos para estúdio. Fomos produzir em estúdio, né? Em estúdio de áudio e vídeo, desde o Aconteceu Comigo, quando o Mundo Freak apresenta, que é um outro podcast extra que você também está recebendo aí no feed do seu podcast. É um outro trabalho que a gente está fazendo. E aí fomos para estúdio, mas as coisas mudaram. A gente teve que entrar em outros trabalhos, outros projetos. O estúdio também teve que seguir com a sua pauta, com seus trabalhos. A gente teve que interromper, infelizmente. Mas eu garanto para você que a gente está revendo tudo. Desde o formato, tudo que você gosta de ouvir, tudo que você está acostumado a ouvir aqui dentro do Mundo Freak, né? O que a gente quer pra gente também. E estamos procurando um novo estúdio parceiro. Ó, fica aí a dica, tá? Estamos procurando um estúdio parceiro. Eu garanto pra você, assim que a gente organizar tudo, vai voltar. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por acompanhar. Continue acompanhando o Aconteceu Comigo nas redes sociais. Estamos falando sobre pequenas histórias lá, alguns cortes. E quando o programa voltar, tenha muita paciência que ele vem. Não tenha medo, ele vem. Muito obrigada, um beijo e um ótimo podcast pra você. Então vamos lá, galera. Fizemos uma coletânea, um pupurri. Fizemos o caralho, né? A Jay fez, né? Porque ela que, enfim, que foi patrocinando essa pauta aqui, né? E hoje vamos falar de alguns casos que chamaram a atenção da gente. Não vi todos, mas eu queria muito saber um pouco da opinião de vocês que assistiram esses episódios. O primeiro deles é um episódio da temporada número 9, episódio 14, chamado Up in the Smoke. Up in Smoke. Que é um caso, que na verdade são vários casos, né? Mas é um episódio sobre um fenômeno que eu gosto muito, foi um dos primeiros casos da história do Mundo Freak Confidencial, que é combustão humana espontânea. É maravilhoso. No péssimo sentido, mas é maravilhoso. Pra quem tá de fora, deve ser maravilhoso. Deve ser um fenômeno bem incandescente, né? Ai. Você falou incandescente mesmo? É, ué. Puta merda, que horrível. Ai. Assim, não, deixa eu me explicar aqui. Não existem provas que esse fenômeno é real. Começa por aí. Tem alguns casos, né? Por aí perdidos. Tem alguns casos e tem algumas teorias. Eu não consigo comprar esse tipo de Eu história. venho aqui com a ciência pra falar pra vocês. A minha teoria tem que ser pela última, porque é a mais maluca de todas, lógico. É óbvio, né? É óbvio que é. Bom, mas tem muitas... No próprio episódio tem a participação de um químico forense, né? Que ele é especialista em incêndios forenses e tá ali demonstrando num laboratório como a cera de uma vela pode recriar um padrão de combustão humana espontânea. Porque tem o efeito pingo de vela, né? Que no caso os pesquisadores eles acabam comparando o fenômeno da combustão por conta da gordura corporal do ser humano, que vai atuar ali como combustível, né? Que é a nossa chama contínua. É o fogo no rabo. A Isa não tá acostumada a gravar, né, com esse padrão tão baixo de comentários, mas tudo bem. Ainda mais com Rafa. Então eles teorizam que, tipo, as roupas elas acabam se encharcando de suor e combinada com qualquer tipo de ignição, né? Cigarro, isqueiro ou alguma coisa do gênero vai acabar alimentando o fogo e daí as outras partes do corpo elas vão ser atingidas e é a gordura corporal que vai ser o alimento ali, né? Então no episódio tem a participação desse químico forense que ele tá fazendo esses testes, mas ele deixa bem destacado que na realidade não tem um consenso científico para explicar a combustão humana além dessas simulações. Mas é aquilo, né? Existem pessoas que pegaram fogo. Antes da gente
falar sobre isso, é importante porque a gente não explicou o que é a combustão humana espontânea, né? É a crença de um fenômeno muito misterioso, extremamente raro, se ele existir de fato, de que por algum motivo não também explicado, pessoas simplesmente começam a pegar fogo do nada. E existem algumas características também que são estranhas sobre isso, para além disso, né? Às vezes, por exemplo, algumas pessoas falam que elas estavam próximas de fontes de fogo. Aí você fala, pô, mas até aí, André, às vezes ela tava com uma garrafa de álcool, bebeu cachaça, o que quer que seja, alguma coisa que pudesse fazer com que ela se incendiasse. Mas a ideia geral é que, para além de não haver esse contato, às vezes roupa sobrevive, a temperatura é alta o suficiente para às vezes mal deixar osso, que é algo que é extremamente fora do padrão, né? E você não tem exatamente um motivo ideal do porquê que ela acabou pegando fogo. Então a ideia é mais ou menos essa. Cara, eu acho que se a pessoa suasse gasolina, tivesse uma bujudinha de álcool 98 graus no lugar do estômago, talvez fizesse algum sentido. Mas aí, toda a explicação que eu vejo sobre isso, eu sempre fico imaginando, cara, tá forçando, mano. Falou que não sabe mesmo, porque é muito absurdo, assim. O osso vira... Gente, que tá nos ouvindo, nunca ouviu falar sobre isso. Você jovem que nunca ouviu falar. Não sobra nem osso. Às vezes queima o corpo de uma forma que, sei lá, fica do joelho pra baixo e some do joelho pra cima. Completamente, não sobra nem farelo do corpo. Então, assim, é muito maluco. Muito maluco. E muitas vezes objetos próximos não queimam. É isso que é estranho. Às vezes, tem um caso, se eu não me engano, ficou famoso, que a pessoa queimou em cima da cama. Em cima da cadeira, né? E fica, em cima, né? de uma cadeira, em cima de um assoalho de madeira. O corpo virou farelo. O corpo calcinou da forma que sobrou só o pó. E o chão de madeira tá inteiro. Né? A cama tava... não daria pra dizer que aquela cama passou por um incêndio de mais de 1000 graus de temperatura pelo estado que sobrou, pelo estado que ficou o próprio colchão. Então são coisas assim que pra mim é autodestruição do corpo. Aquilo ali, o alien falou assim, deu um defeito e o corpo se autodestruiu porque o alien quis. Sei lá. Não sei. Pra mim é autossabotagem. Boa. Pra você ter uma cremação de um corpo a ponto dele se reduzir em cinzas, é uma temperatura entre 850 graus Celsius até 1200. Que, cara, se isso não pega fogo em roupa de cama, piso de madeira, eu não sei mais o que... E outra, tem que ter uma duração nisso aí, né? Então tem tempo. Não é tipo... É de 1h30 até 3 horas. Então não é assim, pá, pegou fogo e já tá em cinzas. E tem muitos desses casos que o suposto incêndio, né, as pessoas chegaram ao local, ele começou e terminou em 20 minutos, né? Então a temperatura tem que, para pulverizar o corpo, altíssima e num período longo. E nesses casos, a temperatura foi altíssima, supostamente, num período de tempo curtíssimo, 5, 6, 10 minutos. É muito estranho. Porque se for muito longo, pega fogo em tudo, né? Não teria como, né? Exato, né? Que é o padrão convencional. Pelo contrário, pequenos focos de fogo são capazes de criar grandes incêndios, né? O Joelma provavelmente começou com curto-circuito, né? Você tem aviões que caíram por causa de guimba de cigarro, né? Que pegou fogo a parte interna do avião, né? Então, enfim, é o tipo de coisa que existe bombeiro porque as pessoas não colocam fogo de propósito na maioria das vezes, né? Tipo, é uma coisa que você não tá esperando, né? Mas nesse episódio parece não. Tem familiares da vítima, que o nome dela é a Mary Heiser, que em 1951 o corpo dela desapareceu por completo e restaram, tipo, partes muito, muito pequenas dela. E daí, quando esse episódio lançou, que eu acho mais interessante, a produção recebeu dezenas de cartas das pessoas que assistiram, dizendo que tinham visto bolhas de gás ou até faíscas nesses corpos que foram queimados, e a produção teve que coletar todos esses relatos. E, tipo, o negócio virou uma questão muito folclórica, virou um tema folclórico ali da produção do Unsolved Mysteries. O desse episódio, né, o 14, a mulher só fica... esfumaçada, né? Ela não chega a pegar fogo, né? Não, ela não chega a pegar fogo. Só sai uma esfumacinha, né? Esfumaçada. Nossa, você tá... É aquele clássico que sai a fumacinha quando você tá muito... Acontece comigo quando eu vou correr e tá muito frio. Daí você para assim, dá pra ver, tipo, o calor saindo da pele, da cabeça, do rosto. Eu tava quase em combustão espontânea ali. Caraca. Tô achando que elas estão falando sério, que a boca vem falar da Jay correndo de manhã com o corpo quente. Putz, grilo. Pois é que eu tô brincando aqui, tá vendo? Esse que é o rolê. Cara, e
é um caso bem divisivo, assim, né? A ideia geral é que os céticos, eles não batem o martelo com relação a isso, né? Eles não corroboram, né? A gente não tem um efeito desse pego em câmera, por exemplo, né? Eu lembro de um caso, acho que a última vez que a gente falou sobre isso, eu lembro de um caso de um bebê indiano que teria pego fogo quando ele nasceu, assim, ou ele tava doente, alguma coisa nesse sentido, que ele tava no hospital, e aí a criança começa a pegar fogo do nada, né? E aí isso talvez é o caso que mais, tipo assim, que tem algum tipo de relato, mas ainda assim você não tem muita explicação sobre, enfim. Tem um monte de rolê aí que pra gente considerar antes da gente bater o martelo nesse tipo de caso, né? Foi em 2013, Andrei, que isso aconteceu. Na verdade... Bem recente, né? 2013? Relativamente. Na verdade, continua sendo um mistério na Índia. Então, os pais do bebê levaram a criança no hospital porque ele tava pegando fogo sozinho em 4 ocasiões diferentes. Então, parecia que toda vez que eles estavam com o bebê no colo, o bebê ele começava a aquecer, não tinha nada por perto. Então, tipo, não tinha nenhuma fonte de calor, não tinha nada pegando fogo. E a criança acabou sendo internada com queimaduras e ferimentos espalhados pelo corpo. E até hoje as marcas não foram identificadas pelos médicos e eles não puderam confirmar a versão dos pais, né? Que ficou ali aquela suspeita de se eles estavam fazendo alguma coisa com a criança ou não. Sim, eu lembro disso. É foda, né? Tem um caso parecido naquele documentário, Os Incríveis, né? Ai. Que é um bebê desses aí. Oh, meu Deus. O Zezé. O Zezé. Zezé! Pequeno Zezé. E tem um outro caso recente de 2010 de combustão espontânea também, que aconteceu na Irlanda. Porque, tipo, no caso, o legista não conseguiu encontrar uma fonte de ignição que não fosse o próprio cara mesmo. É que Irlanda é cachaça, né? Irlanda aí é cachaça. Irlanda não tem o que fazer. Já tá... Ele quis encobrir ali, né? Isso aí Isso aí o pessoal pega até atestado, isso aí. Já é normal aí na Irlanda. Vamos pro próximo então, gente? A gente tem a The Allagash Abductions, da temporada 6, episódio 33. Rafael Jacaúna. Abduções alienígenas. O que você tem a falar sobre isso? Verdade. Quem não acredita é bobo. Você é bobo. Tá vendo, galera? Rapaz, vocês são tudo bobo aí. O que mais tem aí é gente sendo abduzida. Todo dia. Todo dia tem alguém sendo abduzido. Nem só por alienígena. Então, agora, toda abdução é de alienígena? Aí eu vou falar pra você que não. Fique tranquilo. Mas existem muitas abduções alienígenas. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Não tem aquele instrumento na academia chamado abdutor? Brincadeira. Nossa senhora. Nossa senhora, gente. Me chegando. Eu vi. Ai, meu Deus do céu. Vou ali no abdutor. Depois o pessoal fala de mim. Não aguento. Eu quero ser abduzida. Ai, tá bom, continua. Então, a gente tá falando aqui de um caso de 1976. 4 amigos, os irmãos Jack e Jim Weiner, Chuck Heck e Charlie Fultz, né? Eles estavam numa viagem de canoagem. É o tipo de coisa que a Jay faz, essas coisas aí de maluco. Na região isolada de Allagash. Tô sendo atacada nesse episódio desde que ele começou. No Maine, durante uma noite de pesca, avistaram uma luz intensa e bastante incomum no céu. Dias depois, todos começaram a sofrer com pesadelos recorrentes. Caso clássico, né? E aí você tem as imagens perturbadoras durante os sonhos, né? Envolvendo seres não humanos e ambientes clínicos, né? E nos anos 80, os 4 passaram por sessões de hipnose regressiva de forma surpreendente. Cada um relatou experiências semelhantes, né? Teriam sido levados para uma nave alienígena, submetidos a exames invasivos antes de serem devolvidos aí ao local, né? O caso foi apresentado nessa temporada. O evento, ele gera bastante debate, principalmente o uso da tal hipnose regressiva, né? Que é um negócio que é uma coisa meio... Como é que você afere, né? É uma coisa que é mais complicada, mais complexa, né? Na verdade, deu até um BO quando eles fizeram a sessão de hipnose mesmo, né? Quem conduziu foi esse Jim Bunwell e a galera começou a mostrar a divergência nos relatos. Então, um vai começar a descrever uma nave metálica e o outro falava que só tinha visto luzes coloridas, né? E outra coisa, hoje não se é usado hipnose em casos nem de
crime, nem de nada relacionado, porque, enfim, a mente humana é um bagulho que a gente ainda não sabe direito, tanto que até pessoas que viram, eles têm uma probabilidade das pessoas lembrarem ou não, porque nem tudo que você viu, você lembrou de fato, detalhadamente. O seu cérebro, ele pode, tipo, tentar preencher lacunas em branco do que você não lembra, do que você lembra. Então, isso é visto como uma coisa não tão legal de se ter toda a verdade por causa disso. O caso de abdução que eu acho mais incrível, assim, até hoje, acho que tem 2 casos muito interessantes, que é o que virou aquele filme Fogo no Céu, Sim. né, do Travis Walton. Sim. Eu acho maravilhoso. E eu acho também o Beth Barney Hill, né, o casal Beth Barney, eu acho um caso de abdução muito sugênero. É um ataque. Não é uma abdução. Aquilo é um ataque. Eles são atacados, cara. Ah, não. O do Travis é um ataque. Do casal Beth Barney, eu acho que é abdução. Cê Eles acha? conversam com eles trocam a ideia, depois colocam eles bonitinho, limpinho, sem lembrar de nada, né? Já do Travis, o cara volta pra terra Arrebentado. exposto, cerco, longe de casa, desesperado. Então ali é brutal. Cara, eu não conheço muitos casos de abdução, mas um amigo meu contou um sonho que o pai... Foi abduzido. Brincadeira. Não, pior. Pior? Ele contou um sonho... Não, pior. Ele contou um sonho que o pai dele teve. E assim, pra mim aquilo foi abdução. O sonho do cara foi assim... Ele disse que tava parado de pé e não conseguia se mexer. Era tipo, ele tava paralisado, olhando pra uma luz muito forte na cara dele, assim. E ele falou que foi um sonho muito real. E aí eu fiquei pensando, nossa, cara, parece muito abdução isso. Sei lá, foi bem estranho. Será que não pode ter sido uma... Como é o nome? Paralisia? Terror noturno? Cara, mas geralmente paralisia do sono não é assim, né? Você tá na sua cama, você sabe que você tá na sua cama, né? E você pensa que tem alguma coisa ali te olhando, né? Não sei. Sei lá. Não foi isso, sabe? Ele tava de pé, não sei. Esse foi estranho, ele falou. Eu acho que o Rafa e o Andrei devem saber mais. Não tem alguns relatos de abdução que foram confundidos com paralisia noturna? Sim, pô, não, bastante comum. Pode se confundir, tem mesmo, mas é isso que ela disse. Geralmente paralisia, a pessoa até acha que tá vendo alguma coisa ali, vai descrever como shadow people, até OVNIs e tal, ET, mas no geral acontece sobre isso, que ela também comentou, que a Isabela comentou. Que as pessoas sabem que estão no quarto, sabem que estão na cama, paralisadas. Entendi. Parece que a pessoa tá acordada, né? Você tá acordado na sua cama, parece, mas você não consegue se mexer. Uhum. E você, às vezes, você não dá nem pra ver a figura, tipo, exatamente o que é, né? Você sente que tem alguma coisa ali, né? A questão é quem quer acreditar em alienígena vai acreditar em alienígena, quem quiser acreditar em demônio vai acreditar em demônio. E acaba sendo um pouco disso. É difícil você desassimilar de uma experiência religiosa, por exemplo. Pois é. Mas nesse rolê da Allagash Abductions, o cara, o Chuck Heck, ele mesmo diz que ele deu uma embelezada na história, né? Pra ele chamar a atenção das editoras, tipo, pra chamar a atenção também das entrevistas. Só que os outros 3 que tiveram ali no momento, eles pararam de dar entrevista, eles pararam de falar sobre o caso, e daí o caso ganhou uma hora de mistério, né? Tipo, por que eles pararam de falar? E outra coisa que virou um episódio da série, né? Que é o Dark Skies. E também inspirou vários filmes independentes. E até uma graphic novel em 2013. Uhum. Que vai recriar aí essa noite de abdução. Vocês assistiram esse? Eu não lembro desse. Eu assisti faz tanto tempo. Eu não vi. Eu pulo os de alienígena porque eu tenho medo. Caralho. Eu morro de medo. Mano, eu não tanco, velho. Eu não consigo assistir. Eu vou te falar. O da Polícia Navarro, do Pé Grande, eu lembro que eu tive que parar, porque eu falei assim, cara, vai acontecer nesses matagal aqui de Campinas. Certeza, vai aparecer alguma coisa. Não, eu moro perto de uma... eu moro perto de uma ex-fazenda. Uma parte da rua tem quase 1 quilômetro que é só mato e só tem casa do outro lado. Então, tipo, uma parte é só mato. Propício. Entendeu? Propício. Entendeu? É mata remanescente do que era aqui antes. E a outra parte tem casa. Daí eu fiquei lembrando, eu falei assim, gente, não vai dar pra assistir não. Não vai rolar. Cara, que a pessoa não tem medo de, sei lá, ficar impressionada em um serial killer pular a janela, mas tem medo do ET vir. E é cética. Como pode?
E é cético. Pô, o ET, amiga, vamos lá. O ET, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu não posso fazer nada. O ser humano, concreto, existe. Eu posso dar uma cotovelada na cara dele, sei lá, gritar. Pá. Agora, um alienígena... O ET não é fantasma não, Jay. Ele não tem poderzinho. Isso que eu ia falar, ele tem poderzinho, Rafa. Tem? Não tem. Não, tu tá vendo Dragon Ball, você tá vendo Superman demais, aí é outra coisa. ET, pô. ET. Os alienígenas, eles já avançaram tecnologicamente, então não tem como. Esse é o poderzinho deles. Mas é isso, eu não assisto. Por isso que eu não assisto os react do Rafa. Quando eu tenho um vídeo de react dele, eu passo. Desculpa, amigo, não dá pra assistir, pelo amor de medo. Não, mas você perdeu. Os react de alienígenas, geralmente lá na live, é de comédia. Então você perde a qualidade. Pô, entendeu? Cara, teve um que você fez de uma mina que ela tava falando que ela era alienígena. Ela tava num podcast dando relato dela. Ai, que horror. Ah, pô, essa semana eu assisti o do rapaz que é dolfiniano. É o quê? Dolfiniano? Dolfiniano. Não é porque ele é parente do Dolph Lundgren, não. É porque ele um ET do planeta Sirius, que é um golfinho, incorporou nele e tava falando por ele, entendeu? Não. Ele faz risadinha de não. golfinho, ele fala a língua dos golfinhos. Ele usa a voz do golfinho pra falar. Manda pra Jay. Ele tem que mandar pra Jay. O cara falou assim, mas você consegue falar igual golfinho aqui? E ele começou a falar igual golfinho, aí depois ele misturou golfinho com um pseudo japonês, e ele falou assim, essa é a minha língua aqui no meu... E ele muda a voz, essa é a minha língua aqui no meu planeta. Mandou um... Você fala baleiês? Ele... Eu falo baleiês. Eu pensei bem nisso. Exatamente o que eu pensei. E aí, o cara tava falando que ele tava congelado lá em Sirius e tava dando palestra aqui no planeta Terra, incorporando nesse cidadão no Brasil. E eu fiquei imaginando que o cara é muito vagabundo. O cara é coach quântico em Sirius e vem pro planeta Terra. Cara, encheu o saco. E aí, porra, meu irmão, até data... É que não cabe nesse programa aqui, mas puta merda. É impressionante. O pessoal no chat não se aguentava. O pessoal falou assim, não é possível ser combinado, Rafael. Eu falei assim... É roteirizado, não é possível. Isso aí tem um roteiro, tem uma estrutura. Eu falei, tem uma estrutura pra enganar gente desesperada. Aí tu vai no site da pessoa, claro que tem um site, claro que no site vende curso, claro que no perfil do Instagram vende livro por R$51, o curso custa R$2.100, entendeu? O curso pra você ler o pensamento acástico, pra curar pet doente. O pessoal abusa mesmo. Ai, nem fala, velho. Nossa. Pra curar pet doente, tá? Se seu pet estiver doente, tu paga aqui quase R$300 pra a gente mandar uma mensagem de voz com a leitura acástica do seu pet, que vai fazer a saúde dele melhorar. Você não sabe o que é casca? Você estuda tanto pra quê, Jay? O que você estuda tanto? Porra. Sabe tanto? Mas isso, o que é importante você não sabe. Isso fica na lição pra você. O que é a casca, gente? Não sei o que é. Esquece essa porra. Vamos voltar aqui pro podcast. Supostamente... esquece. Acho que cabe um programa só sobre maluquice de ufologia. Esse programa ia ser maluquice. Total. Não, isso não é maluquice, não. Isso é a crença esotérica tradicional. Isso aí é... Crença esotérica dos alienígenas, é verdade. Mas A biblioteca acástica é onde todos os livros já foram escritos, gente. Todo conhecimento do universo contém lá. Exatamente. Está contido lá. E você pode acessar esse conhecimento. E os caras que prestam o curso dizem que tem todo acesso ao conhecimento acástico. Por isso que eles sabem muito. Ao mesmo tempo, eles nunca dizem nada que qualquer filósofo num boteco já tenha falado. É tipo assim, acredite nos seus sonhos, já sabe, essas porras assim. Vamos... ET Bilu. Vamos... Busque conhecimento. O terceiro episódio aqui da nossa coletânea é House of Terror. House of Cards. House of Terror. É igual. Temporada 15, episódio 1. Em abril de 2011, a polícia francesa descobriu os corpos de Agnes Dupont de Ligonnès, seus 4 filhos, o Arthur, o Thomas, a Anne e o Benoît. E desculpa meu francês, gente, é que eu fui educado em línguas francesas, né? Além dos 2 cães da família, olha que filha da puta, enterrados sob o terraço da casa da família em Nantes.
Cada vítima havia sido executada com tiros na cabeça e os filhos foram sedados antes de serem mortos. O principal suspeito era o patriarca, o Javier. Javier não é francês, já é espanhol. O Xavier, que desapareceu após os assassinatos. Cara, esse caso é bizarro, esse episódio eu vi. Ele comprou materiais como cal, cimento e lonas, possivelmente para ocultar os corpos, e após assassinatos, ele foi visto por câmeras de segurança em hotéis no sul da França, sendo a última aparição registrada, né? Mas aí também os franceses vai tomar no cu esses nomes aqui. Roquembrune sur Argens. Em francês isso deve ser maravilhoso. Tô completamente errado o que eu tô falando. Que ele então abandona o carro e então desaparece de uma área arborizada. Isso é um dos casos que eu acho que o suspeito ele foi encontrado anos depois, né? Não. Esse foi o que foi descartado, né? Foi o DNA que foi descartado, tá? Perfeito. Isso, foi em 2019, eles acharam um cara parecido, mas daí quando eles fizeram o teste de DNA, eles perceberam que na verdade era um português que tava viajando ali. Mas esse aqui é um clássico aniquilador de família, se você não ouviu Criminologia, fica aí a indicação. Esse caso é extremamente extenso porque você não tem um porquê exato do porquê ele fez tudo isso, né? Tem várias coisas, problemas financeiros, problemas com a família, problemas com a esposa. A gente sabe que ele mantém o filho mais velho, ele é um dos últimos a serem mortos, né? Porque ele tinha alguma relação ali com aquela criança. Então tem toda a especulação de tipo, por que é o filho mais velho, primogênito, não sei o quê. E daí ele abandona o carro perto de uma floresta e a partir disso ele some, desaparece. Então o que a polícia acaba fazendo? Vai ali pegar alguns e-mails criptografados que ele mandou pra si mesmo, que um deles continha uma pirâmide de MacGuffin, né? E o texto, que aparentemente parece ser sem sentido, alguns especialistas eles falam que ele implantou isso na tentativa de despistar qualquer rastreamento forense da polícia. E depois de um bom tempo, quando começa a ficar famoso esse caso, os moradores de Nantes e até mesmo os ex-alunos do Javier, porque ele era professor, eles comentam que viram um homem muito parecido com ele na Escócia em 2012. Enfim, existem vários relatos da aparição desse cara, porque acontece em 2011 esse caso inteiro. O caso, ele toma uma dimensão internacional, né? Em 2019, encontra um cara que é muito parecido com ele, em circunstâncias muito parecidas também, e daí eles descartam em 2019 que não é o cara de fato, e até hoje a gente não sabe se esse cara tá vivo ou tá morto, nenhum corpo foi encontrado e ele continua sendo procurado. E eu acho que pode virar um caso do John List, né? O John List também foi um aniquilador de família, que ele matou a família dele inteira, e daí ele foi viver uma vida dupla, tipo, ele abandonou tudo e foi viver uma vida. E depois de, sei lá, quase 30, 40 anos, ele foi encontrado, porque a mulher dele tava vendo o caso dele e falou assim, nossa, ele é muito parecido com você, né? Meu Deus. Realmente era ele. Jay, eu não sei se você consegue perceber, mas eu vou te pedir encarecidamente. Muito cuidado que você tá falando assim, é um caso de ele matou a família inteira. Desculpa, não foi a intenção. Você dá um sorriso assim, como se fosse muito... Ele matou a família inteira e tipo, caralho, porque ela tá rindo. É que a situação é muito absurda, cara. O John List, no caso, que também é outro tão conhecido quanto o Javier Ligonés, é que é o seguinte, ele mata os pais, ele mata a família inteira, o núcleo familiar, né? A mulher, a esposa e os filhos. E daí, velho, ele vai viver uma outra vida. E a mulher nova dele, em tom de tipo, nossa, que interessante, né? Parece com você. E na verdade, é ele. Ou seja, você não sabe com quem você tá se relacionando. Aí depois vem falar, nossa, Jay misândrica. Porra! Olha, já temos 2 casos aí. Já tem 2 casos, homens. Cuidado, mulheres. Eu tenho atenção. medo disso acontecer, de estar com a Camille vendo algum programa desse que ela gosta e aparecer minha foto. Aí eu tipo, olho assim e falo, caralho. Eu não vou passar pano pra você. Rafael Jacaúna nunca foi meu amigo. Ah lá, mano, não é que parece comigo mesmo?
Rapaz, Rafael, por favor, que isso seja verdade. Eu vou ganhar tanto dinheiro em seu nome. Não! Com tanto podcast que eu gravei com você, que seja verdade. Por favor, você vai me garantir nossa, muito. a gente nunca suspeitou de nada. Ele era uma pessoa tão normal. Exato, cara, a gente faz episódios inteiros sobre você. A gente ajuda a polícia. Nossa, vai ser demais, vai ser muito foda. Rafa, não. Vai ser. A gente chama a Não. Mabê, vou chamar o Chico Felite. A gente vai fazer episódios sobre o meu condomínio também. A gente faz um pupurri aqui de assuntos insólitos aqui, pô. Meu condomínio é de boa, mas tem outros lugares aí que não é de boa, não. Coitada da Isa. A Isa foi mal. Relaxa. Mas, hein, o que vocês acham? Qual vocês acham que foi a motivação desse cara? Vocês têm alguma teoria? Cara, eu escutei um podcast muito bom uns anos atrás, chamado Aniquiladores de Família, Criminologia, que fez vários casos sobre esse nesse sentido. É algo com uma menina com o cabelo incolorido? Eu acho ela legal. É que assim, né? Você precisa ser um pouco mais específico em podcast True Crime, porque isso parece ser estranhamente um padrão, né? Exato. Mas a ideia geral, cara, é muito... De verdade, eu não gosto de True Crime, não é um negócio que eu consumo normalmente. Tirando um caso ou outro que me chama atenção, obviamente que isso já foi impactado várias vezes por esse tipo de... Mas não é o tipo de coisa que eu procuro, então eu não consigo ver a maioria dos casos. Claro, conheço um Ted Bundy aqui, né, um Ed Gein ali, nananana, e a gente tem muita discussão. Eu acho que a questão da psicopatia, infelizmente, ficou muito banalizado e virou uma espécie de superpoder do mal em que você joga esse trunfo da psicopatia e você consegue explicar todo tipo de monstruosidade, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa é uma série de fatores ali que acho que pra mim são culturais e da pessoa mesmo, do caráter da pessoa, mas tem fatores culturais, sim, da misoginia e dessas coisas assim, né, do homem que tem que ser provedor, aí alguma coisa deu errado, e aí o maluco vai tentar resetar a vida dele. Eu não sei porque que ele simplesmente não viaja só, né, tipo, foda-se, vou desaparecer. Não que isso seja certo, né, mas isso vai ser muito menos errado do que você matar sua família inteira nesse sentido. Os crimes passionais, eles acabam, não legitima, óbvio, né, mas a gente acaba entendendo mais porque, poxa, todo mundo já passou por uma dor e já pensou alguma besteira. É claro que você pensar uma besteira e fazer uma besteira é completamente, tem uma distância aí, mas você consegue pelo menos tentar entender o que aquela pessoa passou, apesar de não concordar e não legitimar. Então, o crime passional, às vezes por ciúme, por falta, por algo nesse sentido, eu consigo ver uma pessoa que adoece psicologicamente por causa de um amor maltratado, né? Por não saber lidar com aquilo. Agora, algo que é tão frio a ponto da pessoa planejar, porque isso aqui foi planejado, né? Ele deixou os filhos, né? Esqueci o nome que se dá, né? Ele deu remédio para as crianças dormirem, né? Deu remédio, né, pras crianças. Então, assim... Pros cachorros, cara, também. Então, mano, porque os cachorros, mano? Tipo... Ele queria acabar com a vida deles, 100%. É uma coisa que eu não consigo conceber. Como que o cérebro da pessoa agiu pra tirar essa conclusão. Olha, eu tenho uma teoria tirada dos meus pensamentos sobre esse tipo de atitude, que lá nos Estados Unidos, eles têm aquele... No Brasil também, isso é uma coisa muito da sociedade machista, mas nos Estados Unidos tem um lance da sociedade machista mais um capitalismo muito arregado. Então, aceitar ajuda e deixar trabalho para que outros façam o que você deveria fazer, já machuca o cara psicologicamente. Então o cara, na mente dele, ele pensa assim, olha, eu não vou sustentar minha família e não vou deixar que ninguém o faça. Então não vai ter isso. Eu vou levar todo mundo comigo, porque a responsabilidade é minha, então vou matar todo mundo. Na mente do cara, isso pode fazer algum sentido, né? De ele é o provedor, então se ele não consegue, ninguém mais vai prover. E aí vai. É a masculinidade tóxica do rolê. Gente, com todo respeito, vai comprar um cigarro e não volta. No Brasil tem muito isso. De vai comprar um cigarro e não volta. Não, sim. O cara é francês também. Eu também já fiquei me perguntando sobre isso, se era estritamente por conta da masculinidade tóxica, né? Mas eu acho que não é só isso, socialmente falando. Não, a gente não também tem a... coisas. E eu acho que também tem uma questão muito da religião. Quando eu fiz o Criminologia, o Aniquiladores de Família, cara, massivamente esses caras eram de uma certa religião aí. Assim, que é contra... Uma certa religião aí. Que é muito difundida nos Estados Unidos. Inclusive, eu leio o livro de um cara que é dessa religião aí. Mas enfim, lá, eles não... Cara, eu não consigo entender.
o divórcio é um bagulho que é entranhado no homem, de que ele não pode se divorciar. Ah, deu errado, eu não consegui prover, pô, me divorcio e aceito o meu fracasso. Então, é muita coisa junta, socialmente falando, a questão da religião, eu acho que também fator genético deve estar aí dentro de alguma forma. E assim, eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar mais, porque conforme você vai vendo, inclusive final de ano, é onde mais acontece, principalmente nas festas de final de ano, é onde um homem acaba aniquilando toda a sua família. Isso é uma coisa que a gente deveria falar. Cara, eu vou só fazer um pequeno adendo na sua fala, Jay, porque eu acho que é perigoso atribuir fator genético. Não, sim, porque não é só isso. Pra mim é tudo junto. Não, é que tipo assim, é porque não tem como assim, gente, pessoas são diferentes. A gente é um mix de genes e DNA, etc e tal. Mas quando a gente coloca aí um fator genético, é quase como, tipo assim, se tivesse um gene da maluquice. Ah, sim. Não. Eu acho que não é um negócio que funciona dessa maneira. Talvez se a gente conversar sobre predisposição sim. pra alguma coisa, é diferente do tipo ir pra esse caminho, que eu acho que pra isso se tornar uma espécie de vamos fazer terapia genética e aí fudeu. E aí vai ter o gene do bonzinho e do... enfim, aí a nossa sociedade sabe muito bem... A nossa sociedade é muito razoável pra esse debate, né? Concordo, mas entendi o que a Jay quer dizer, porque, por exemplo, a psicopatia, ela, no geral, dizem que a pessoa já nasce com isso. Então, eu não sei exatamente, porque eu não sou geneticista, não sou médico, mas eu ouvi muito isso falar aqui, e não que o psicopata esteja ligado a ser assassino obrigatoriamente, tá, gente? Não é uma coisa com outra, mas é esse detalhe. Então, mas é justamente isso. A psicopatia não quer dizer que a pessoa é assassino, né? Tipo, exatamente isso, esse é o ponto. Mas tem duas coisas que quando eu li, me fez pensar nessa predisposição genética, que é doenças psiquiátricas, a gente sabe, eu, por exemplo, na minha família tem esquizofrenia e tem bipolaridade, então, assim, eu tenho que ficar atenta, não adianta, e é de tipo do meu pai e da minha mãe. E outra coisa é a galera que leva pancada na cabeça antes do cérebro terminar de se desenvolver, que isso acontece aos 25 anos de idade. Então, traumas que você passa antes do seu cérebro terminar de se desenvolver, ou então traumas de tipo bater, acidentes, essas coisas, podem sim modificar e te trazer problemas futuramente. E isso é uma análise que existe. Não tô falando que ela é tipo o prego no caixão que vai finalizar tudo, mas que tem relacionado a isso, né? Mas enfim, é muito complexo falar sobre isso, a gente nunca sabe de fato por quê, mas que aconteceu e que são coisas que precisam ser faladas, né? Olha aí, fica de novo. Body in Bags, episódio 3 da temporada 17. Cara, é mais um episódio de assassinato aqui, esse bem brutal, do David Carter, que é um pai de família de Michigan, cujo corpo foi desmembrado, foi encontrado em sacos de lixo ao longo de uma rodovia em Ohio em 2018. Ele era um homem de 39 anos, um pai solteiro, né, trabalhador dedicado, bem nome de termo de jornal, né, tipo... um cara sem um passado nesse sentido, né? Ele simplesmente desaparece misteriosamente em Michigan e vai ser encontrado dessa forma horrenda, né? Dias depois, parte de seu corpo desmembrado foram encontrados em 3 sacos de lixo ao longo da Interestadual 75, e a principal suspeita era sua namorada. Eles estavam juntos há 6 meses, a Tammy Williams, que é uma ex-agente de viagem que havia sido vista pela última vez com o David. Ela, então, é detida pelas autoridades, mas, então, é liberada por falta de provas concretas, só que pouco tempo depois ela desaparece e, até hoje, ela é foragida. As autoridades acreditam que ela teria assassinado ele enquanto ele dormia, enfim. E aí vocês imaginam o que aconteceu depois, né? O caso, então, choca a comunidade local e ganha destaque nacional. A exposição traz novas pistas, teorias, inclusive relatos não confirmados de avistamentos dela por diferentes estados dos Estados Unidos. E, enfim, né? Infelizmente é um crime relativamente comum, né? Aqui no Brasil tem vários, desse crime da mala, né? Coisas nesse sentido, né? Esse é aquele que esse eu não vi, eu já vi, mas não recentemente, que foi esse até que eu lembrei que me deixou muito revoltada. Esse é um dos. E ele parece que tinha uma tatuagem, né? Foi isso que descobriram, né? Que era ele, por causa da tatuagem da perna, né? Uma coisa assim. E o jeito também que ele é encontrado, pra mim, esse caso é bizarro do jeito que ele vai sendo encontrado. São diversas malas, mano. E daí as pessoas vão achando malas por essa Interestadual. O que você faz? Eu abriria. Vai que tem dinheiro.
É tipo achar uma carteira na rua, pô, mala cheia, deve ter umas roupas, vou ter um dinheiro aí, entendeu? Vou ver. Ou então, Caralho, Jay. É assim que descobre. Né? ou devolver a mala por algum motivo. Daí você abre. Mano, imagina, você abre eu com essa minha mentalidade. Vou achar alguma coisa. E acho mesmo, né? Partes de corpos. Quem procurar, acha. Quem procura acha. E no seriado tem as imagens aéreas, né? Que dá pra ver a mala, assim, jogada na Interestadual. São malas azuis. Nossa, velho. Chega a ser... Ok, a gente sabe, né, de um caso que tem aqui, que uma mulher também fez isso com o marido dela, que a gente tem aqui. Eu acho que a força que você tem que ter, porque é uma mulher sozinha que faz isso, gente. Entendeu? E é um homem grande, ele é grande. Mas, ô Jay, cortado em pedaço é mais leve. Ai, você que falou isso. Ué, mas ela não carregou o corpo inteiro em uma mala, ela cortou justamente porque ela não conseguia carregar ele inteiro. É por isso que ela cortou. E pra ser discreta, né, na verdade. Mas é que assim, além de matar, você ainda Desmembrar? destrói o... mas não era essa palavra que eu usava, mas sim. Quartejar. Você ainda tem a frieza de Isso. estragar o corpo. Não é estragar a palavra. Quartejar. Não, sim, pode ser também. Eu fico pensando, por exemplo... Mano, foda. Porque, eu tô com um cachorro velho já. O Ventania tem 13 anos. Eu fico pensando que se ele morrer dormindo, alguma coisa do gênero, que eu espero que ele morra dormindo, eu acho que eu tenho uma crise, entendeu? Uma crise, e eu vou ter que ligar pra alguém pra poder me ajudar. Eu não vou conseguir tirar o corpo do meu cachorro sozinho, entendeu? E daí a gente fala de uma pessoa que matou e desmembrou uma pessoa. Eu não sei o que tem que ter na cabeça dessa pessoa. É porque, tipo assim, mano, o estranhamento é porque você agir dessa forma é o ser humano não valer nada mesmo, né? Acho que esse é uma merda da questão toda. É tipo assim, tu vê, você planeja uma coisa como um descarte, né? Como uma maneira de você se livrar daquilo. Isso é muito louco, assim, né? Eu acho vocês fofinhos, assim. Eu acho vocês todos muito fofos. Tá bom, Rafael, a realidade... Vocês estão surpresos que seres humanos fazem isso? Não é surpresa. Não é surpresa. Não é surpresa, não é isso. É o estranhamento mesmo de, um ser humano fazer isso. Nem todo mundo mora em Belfort Roxo, Rafael, que isso aí é terça-feira. É que a gente tá acostumado a escutar, a ver notícia, mas quando você para pra pensar... Sim. É outra coisa. Então, a questão que eu vou colocar é a seguinte. A primeira parte, eu acho que é a parte mais difícil da decisão, que é cometer o assassinato em si. Na moral, arrancar os pedaços e botar na mala, eu acho que é muito menos maluco do que matar a pessoa, entendeu? Então, se você for numa ordem de gradação, a segunda parte, muito mais simples em comparação à primeira. Mano, a gente tá numa barreirinha. Mas eu não sei, se a pessoa já tem, sim, é que tem... A predisposição, né? Tipo alguma coisa assim? Se a pessoa já tem isso, beleza, pode até ser mais fácil. Mas se não, às vezes a pessoa viu que matou alguém e, tipo, vomita só de ver o corpo, né, e sai fora, sabe? Tem isso também, sabe? Cara, tipo, é um corpo humano. É foda, não é? Mas ela vai vomitar e vai fazer da mesma forma. No caso dela, né? Então, daí você pode pensar que você tem o caso da pessoa aqui, né, brasileiro que matou o companheiro. Tinha ali uma questão de abuso, claramente, uma questão de abuso psicológico, físico, tudo. Aqui você vai pensar o quê? Pô, essa mulher provavelmente também tinha uma relação de abuso com esse cara, etc. Não tinha, tá? Um dos principais motivos do porquê ela fez isso provavelmente tinha a ver com relação de dívidas em jogo e uma testemunha... Dela ou dele? Dela. Tá. Uma testemunha alegou, né, ter visto o David Carter em cassinos no Kentucky, desculpa, não dela, dele, em cassinos no Kentucky dias antes dele desaparecer. Então, tipo, tinha uma relação de dívidas financeiras aí dentro. E outra coisa é que, provavelmente, ela teve auxílio em transportar as malas, tá? Porque eles analisaram o pneu do carro dela e era incompatível. Era um pneu de um outro carro, não era nem dele nem dela. Do David Carter e nem da Tammy. Então, provavelmente, no transporte, ela teve ajuda. Teve um caso aqui em Curitiba de corpo encontrado em mala também, vocês ficaram sabendo? Não. Foi uma menina de 9 anos que foi encontrada numa mala na rodoviária aqui de Curitiba em 2008. Quê? Caramba, que bad. Pesadíssimo. E só foram comprar ele, acho que fez o quê? Acho que em 2021.
porque ele foi preso por uma outra coisa. Aí, em algum momento, o banco de dados do Paraná foi... eu não lembro direito a história. Eu só sei que daí eles conseguiram encontrar o cara em 2021, aí ele foi preso. E tinha matado a criança. Ele matou a criança. E por quê? Você lembra? Ele não conhecia ela. Não foi um caso de conhecia. Ela saiu da escola e ele buscou ela na escola. Acho que tava procurando alguma menininha ali. E ela foi o alvo e ele falou um monte de coisa pra ela, que ele ia ajudar ela a fazer não sei o quê. E ela acabou indo com ele. E eu não lembro muitos detalhes, assim, mas ela daí foi encontrada dentro de uma mala na rodoviária aqui de Curitiba, 2008. Ai, que triste, cara. Era uma menina. É isso, gente. Raquel, o nome dela. Ensine suas crianças a serem extremamente mal educadas com estranhos. E principalmente a começar a gritar. Um estranho! Tanto é que achavam que era alguém conhecido, porque falaram que ela não era de dar bola, assim, pras pessoas na rua. Uhum. Falava com estranhos. Ela sempre ia voltar pra casa sozinha da escola. Enfim, não dá pra... Né, uma criança de 8 anos, né? 8, 9 anos, não dá também, né? Pra confiar 100% que a criança não vai falar com ninguém. Acabei de achar. Foi em 2021. Que ele achou, né? Que acharam ele. Nossa, exatamente. E ele foi condenado por júri popular. Só que, cara, o que mais revoltou foi que o retrato falado não tinha nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Tipo, foi assim, tudo foi... parece que foi tudo feito pra atrasar tudo. Pra demorar pra achar o cara, porque foi tudo errado. E foi isso mesmo, a menina tinha 9 anos. Ela saiu da escola em 2018 e ele só foi identificado 11 anos depois, em 2019, ele recebeu a condenação máxima. Pra quem não sabe, a condenação máxima no Brasil é 25 anos. Calma aí, fiquei confuso. 2018 e 2008? 2008 ela morreu, em 2021 encontraram ele em São Paulo, eu acho. É que a Jay falou que ele foi preso em 2018 ou ela morreu em 2018? Não, 2019. Ele foi identificado 11 anos depois, que foi em 2019, com a ajuda de exame de DNA. E, de novo, obviamente, a criança, ela tava com sinais de violência sexual, por isso que acharam o DNA dele lá. E daí ele só foi condenado em 2020-21 a 25 anos de prisão. Só que eles só conseguiram o DNA dele porque ele tinha algum registro no banco de dados de São Paulo, não no Paraná, uma coisa assim. Isso. Por isso que eu não tava conseguindo, né, explicar aquela hora que eu não tava lembrando. Agora que eu lembrei. Foi algo assim. Só por isso que acharam ele. Senão, até hoje, ele não estaria preso por esse crime. Ele tinha feito outras coisas já, por isso que ele tinha o registro em São Paulo. Dificilmente a pessoa para por aí, né? Igual o caso Evandro, né? A pessoa vai fazendo até ser pego ou, infelizmente, nunca ser, né? Não foi a primeira vez, exatamente. Gente, porra, criança é foda, velho. Caralho. E mostra, né, o lugar de onde tava a mala na rodoviária. Mano, num canto escuro. A mala não dá nem pra ver. E olha que doido. Eles colocaram câmera depois só. Naquele lugar. Não tinha mesmo. Não tinha. Coritobas. E encontraram ela só porque alguém curioso foi lá ver o que tinha na mala. Uma Jay foi lá querendo ganhar um dinheiro, roupa de graça. Mas como ele colocou a mala na rodoviária, eventualmente, obrigatoriamente, alguém ia mexer, né? Então não tem como. Não tava, tipo, numa gruta escondida no meio de um mato longe né? Tava na rodoviária. O cara queria que fosse encontrado, né? Exatamente. Pois é. Chegaria, alguém iria encontrar aquilo ali mais cedo ou mais tarde. The Black Hope Curse, temporada 12, episódio 7. É sobre uma suposta maldição que associa o antigo cemitério afro-americano Black Hope, localizado em Crosby, no Texas, né? E o que é esse caso? Nos anos 80, moradores de um novo conjunto habitacional começaram a relatar fenômenos paranormais após descobrir que sua casa havia sido construída sobre sepulturas não exumadas, né? Só que ao invés de cemitério indígena, era um cemitério de escravizados, né? Um dos casos mais emblemáticos é o do Sam e Judith Haney, que encontraram restos humanos ao cavar o quintal para instalar a piscina. Olha que doideira. A partir daí, a família vivenciou uma série de eventos assustadores, incluindo vozes, falhas elétricas e até mortes inexplicáveis. Cara, esse episódio eu vi também, ele é bem legal.
Pelo menos eu gostei. Ele é ótimo. Ele é o puro suco do Unsolved Mysteries. É extremamente interessante. É esse onde cai o caso histórico. Então, se você gosta de histórias sobre cemitérios, tanto indígenas quanto de pessoas escravizadas, enfim, da história dos Estados Unidos, que é muito específico de um lugar. Que fala sobre história, né? Isso é muito bom, Isso. É bem legal, é bem interessante. E outra coisa são os... Como é o nome? Eles fazem aquela encenaçãozinha. Eu acho um pouco tosco, mas é engraçado. Tipo, o casal branco vai lá colocar uma piscina e tudo começa a dar errado. É bem legal. Você pode até se sentir muito desconfortável com esses episódios que são mais de true crime. Mas eu acho interessantíssimo que também dá pra aprender muito com esses que são sobrenaturais. E eles não falam também só dos Estados Unidos, eles falam também de outros lugares, outros países, tanto que até o reboot da Netflix fala de casos de outros lugares, né? Então, dá pra se divertir assistindo também. Boatos que Poltergeist foi inspiração desse caso. Não, mentira, tô brincando. Mas porque a história... Pior que eu lembrei desse, principalmente do remake de 2013, eu acho, 2012, que teve um filme remake, que ele é bem isso, uma família se muda pro... É bem isso. Pro um conjunto, não sei se Mas é um cemitério normal, que foi... Eles realocaram o cemitério, só que não, eles só realocaram as lápides, né? E construíram o condomínio lá, o negócio em cima do cemitério. O pessoal quis economizar um dinheiro, né? Vamos tirar o cemitério aqui. Não, tira só a lápide. Ninguém vai cavar pra colocar um tubo. Ninguém vai fazer um porão aqui. Fica tranquilo. Coloca aí. Que maluquice. Piscina? Quem que vai querer piscina? Caraca. Mas eu fico me perguntando também isso. Essas casas antigas americanas que a gente vê em filme, eu não sei o quanto isso era comum, ainda mais no sul dos Estados Unidos, mas que o pessoal tinha aquele costume de ter no fundo da casa o sepultamento dos familiares, sabe? Isso aí também deve ficar... Muita gente deve ter ficado esquecida no fundo desse. Vende o terreno e o pessoal deve estar hoje... Muita gente morando em cima de pequenos cemitérios familiares. Sim, na verdade eu tenho certeza disso. Em todo lugar, eu acho que a gente deve estar colocando o pezinho em cima de alguém que já morreu. Mas eu acho que o rolê que dá mais problema é a situação de ninguém relatar, né? Olha, você é omissão de informação quando você faz isso. Você vende e simplesmente não fala, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é crime, na maioria dos estados, pelo menos. Se tiver assassinato, alguma coisa muito louca assim no apartamento, você não relatar. Exato. É crime, má fé. Nesse caso, no The Black Hope Curse, teve um processo judicial. Então, o casal, ele moveu uma ação contra os construtores, alegando omissão de informação histórica, só que eles perderam a apelação. O tribunal, na verdade, entendeu que não havia provas de risco real ou de muitos desconfortos psicológicos. Porra! Pois é. Mas não era só a família que relatava essas atividades paranormais. Proprietários anteriores também relataram barulhos e correntes. Além de, correntes de ar, né? Além de vozes lamentosas. Pensei que era corrente. Caralho! Correntes fantasmagóricas que levitavam durante a noite. Caralho? Porra! Não, tipo aqueles filmes antigos que tinha fantasma que usava corrente. Que arrastava corrente, exato. Que arrastava corrente. Olha, vocês não estão muito longe. Acho que não tá muito longe, né? Porque como era, pessoas escravizadas, é bem provável. Mas eles sentiam também correntes de ar. Era isso que eu queria falar. E vozes lamentosas, principalmente à noite. Tanto que um casal afirmou que teriam visto um homem vestido de preto, clássico, vagando pela antiga plantação ali perto. Então, assim, quando saiu esse episódio, ele motivou uma criação de um memorial comunitário em 2010, onde os descendentes dos escravizados, eles se reúnem ali anualmente para um serviço ecumênico de honra e de reflexão para aquelas pessoas que foram enterradas ali. Então foi legal, né? Olha só, é tipo uma resolução para um caso que deu muito errado, que não deveria ter sido tratado da forma que foi tratado, mas teve uma boa repercussão e agora ele é tratado do jeito... uma resolução possível, né? Exatamente. Olha como falta uma umbanda, um candomblé num lugar desse, né? Tu vê um cara todo de roupa preta correndo à noite, Exu. Eu fico de boa. Você já fica... Você ou fica de boa por conhece,
ou sabe exatamente onde procurar a solução, entendeu? Caraca, tá lá, é o capa preta. Eu já falei do dia que fui correr e, de novo, eu moro aqui num lugar que metade é a mata ainda remanescente do que era antes e o outro lado é só de casas. E daí eu tenho que correr esse 1 quilômetro antes de chegar na praça que eu geralmente corro. E aí um belo dia eu tava correndo e eu vi um homem de paletó pendurado na árvore. Eu falei assim, puta que me pariu. Uma pessoa se enforcou. Não é possível. Só que o que aconteceu? Eram 5:30 da manhã, eu estava correndo sozinha. Mano, eu corri mais rápido e fui embora. Foda-se. Alguém vai encontrar aí por mim. Beijo, fui embora. Eu voltei. Não, mas o que era, Jay? Era alguém enforcado mesmo? Calma. Eu voltei e ele ainda continuava lá, porque era um manequim. Uma pessoa pendurou um manequim e colocou um paletó nele. Que ódio! A maldade do ser humano, a maldade Que do ser humano. ódio! Gente, eu vou mandar a foto pra vocês. Continua lá até hoje. Isso foi ano passado. Começo do ano passado. Ninguém tirou o manequim, né? Coitado do manequim, está sofrendo. Continua lá. E detalhe, vira e mexe, agora que tá perto do São João, ele foi enfeitado. Enfeitaram o arrombado. Já virou ponto turístico, já Bom era. demais. O susto que eu tomei, gente, vocês não têm ideia. Não, A Jay, 5:30 da manhã. imagine. Eu falei, outra pessoa vai achar, porque eu não tenho coragem de voltar lá. A Jay é um molequinho do 6 sentido, né, mano? Muito bom. Com isso a gente encerra a noite de hoje. Qual episódio te marcou? A gente queria saber nos comentários. Deixa aí pra gente. Quem sabe rola uma parte 2. Se vocês pedirem muito, a gente faz. Aí a Jay fica falando sozinha aqui. Peça. Tem mais coisa de sobrenatural aqui. Dos 5, só 2 foram de crime. Eu ia colocar só 1, pra ninguém encher meu saco. Então por que não colocou só um, colocou 2? Eu coloquei 2 porque esse Body Bags é pesadíssimo. A parte 2, se colocar só coisa sobrenatural, alienígena, essas coisas assim, eu fico mais feliz de gravar. Tá. Jay, na parte 2, coloca aquele da mulher que caiu lá e... Da escada? Dos cachorros lá, aquele lá... Nossa, Aquele lá alugou um triplex na minha cabeça, aquele negócio. Vou gravar sobre crime de novo? Chama a minha esposa pra gravar contigo, pelo amor de Deus, pô. Vem comigo! Ela vai adorar, ela vai achar incrível. Porque, putz, E aí, O que eu Rafa? gosto do Rafael é que Rafael não gosta de misturar trabalho com o hobby. É por isso que não quer gravar de crime aqui. Que horror. Agora você vai descobrir. Agora o ouvinte que descubra se aqui é trabalho ou hobby. Fica aí o que é o quê. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa. Isa, meio horrorizada. Onde que o pessoal te encontra? Vocês me encontram no Spotify, no podcast Horrorizadas, né? Horrorizadas Podcast. E no Instagram, Horrorizadas PC. E no Twitter, Horrorizadas Podcast também. Acho que eu inverti. É Horrorizadas Podcast no Instagram e no Twitter, Horrorizadas PC. O que o pessoal vai encontrar no Horrorizadas, Isa? Eu e a Jay, querida, maravilhosa. E eu tô lá. Ela tá lá. A gente fala de filmes de terror esquecidos ou que são de baixo orçamento. Boa! Filmes que são bons, mas as pessoas geralmente não falam muito ou são muito esquecidos e, tipo, vale a pena relembrar deles, porque não tiveram o devido conhecimento, o devido prestígio que mereciam. A gente falou de um que, por sinal, foi episódio aqui do Mundo Freak, que foi o... Não é Atividade Paranormal, não é Pânico. Qual era que saiu agora? O último passageiro que a gente assistiu. Soul Survivor. De que filme sim. que ele se inspirou? Premonição. Pronto. É. Boa. A gente falou de Soul Survivor, que foi o filme que inspirou Premonição, que por sinal muito bom, que vale muito a pena ser assistido. Década de 80 aí, no talo, bem, tipo, nossa, envelheceu mal essa tela verde aqui. Então, vale a pena assistir o filme e ouvir o episódio. Isso aí, galera. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Caralho aí. Moral, deixa eu comentar um negócio aqui, te cortando, não tem nada a ver com o podcast, mas pouco falou sobre idade de nascimento. Lembrando um fator triste que aconteceu no final de semana.
Aí ele tava falando sobre algumas coisas no curso, eu falei assim, pô, toda vez que eu falo que eu leio a palavra Kay em inglês, eu lembro do latino, porque ele foi casado com a Kelly e toda vez que fala o número 12, eu lembro do latino também, porque ele era o nome do macaco dele. Aí todo mundo na sala, inclusive a professora, me olhando com a cara assim, tipo, quem é latino? Quem é Kelly Key? Mentira. Eu sou muito mais velho que todo mundo na sala. Sou muito mais velho. O mais velho na sala tem 21 anos, tirando eu. E eu fiquei com a cara de cu assim, eu falei, caralho, o latino fez muito sucesso há algum tempo atrás. Quando? Na década de 80? Tipo... Não, eu acho que foi final de 80, começo de 90. Não, 2000. Não, 2000, pô. 2000, para, 2000. E Kelly Key é patrimônio cultural da nossa... Enfim. Do Brasil, cara, não tem nem como. Enfim, eu me senti muito sozinho, assim. A professora tem 19 anos. Nossa. Eu me senti muito sozinho. Falei, cara... Nossa, 19 anos eu ainda comia terra, velho. Puta merda. Eu como até hoje, né? Então tá no ganho também. Enfim, desculpa. Murilo, fica aí pra tu. Fica aí pra tu, né? É isso aí. Pra você que é o seguinte. Olha aí, ó, e a gente nunca sabe qual é o recado. Na verdade, eu sei qual é o recado, porque eu vou ter que ouvir esse episódio de novo. A gente vai anunciar o desaparecimento da Jay. Nossa, meu sonho, meu sonho! E sequestrada e encontrada em Belfor Roxo. Trocando o cabo da... Tirando o cabo da internet do Rafael. Ou então brincando com a Olivia e os cachorros. Exatamente. Mano, não, mas sem brincadeira, o Murilo, isso aqui é um extra. A Isa nunca mais vai aceitar nenhum convite da Jay a partir de hoje. Você tá avisando. E nem foi convite. Tipo, ela não tinha como recusar. Mano, vai tomar no cu. Essa galera que incorpora alienígena é muito idiota, porque os malucos vêm lá de Sirius, de Plutão, da puta que lhe pariu, pra falar, tipo, beba água. Saca? Trate bem os animais. Não se destruam com bombas atômicas. Vai te tomar no cu, rapaz. Porra, não tem nada melhor pra falar, não, caralho. Não tem uma... É sempre isso. Um motor perpétuo pra passar pra algum cientista. Não tem alguma parada... Não vem aqui pra matar a porra dos fascistas filha da puta, não. É pra beber água. Vai enfiar água no cu, caralho. Assim, errados eles não estão. Tem que beber água. Você já bebeu sua água hoje? Não, eu tenho Mas que... esse que é o ponto. Não precisa vir de Sirius pra falar isso. Exato. É a viagem um pouco cara, né? Vamos lá, vamos voltar. O desmembrado foram encontrados em 3 sacos de lixo ao longo da Interestadual 75 e a principal suspeita era sua namorada de 6 meses, a Tammy Williams, uma ex-agente de viagem que havia sido vista pela última vez com David. Calma aí, Andrei. Desculpa, assim, não sei se só eu, mas repete essa frase falando que ele tinha uma namorada há 6 meses. Tu falou, uma namorada de 6 meses fica muito estranho. Não, vai tomar no cu. Ninguém... Não, Rafael, ninguém vai pensar isso dessa forma. Você que sabe. Cara... A Nanda vai escutar isso e vai falar assim, pô, ficou esquisitão, mas aí eu te avisei, eu sou maluco, mas tudo bem. Tá bom. Ó, e a principal suspeita era sua namorada, eles estavam juntos há 6 meses, a Tammy Williams, que é uma ex-agente de viagem que havia sido vista pela última vez com David. Ela, então, é detida pelas autoridades... Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.